Fala pessoal, boa noite. Boa noite. Boa tarde, né? Não é boa noite ainda não, porque já tá escurecendo. Esperar uns minutinhos aí, galera, para vocês entrar, para dar início à nossa live, né? Que era para ter acontecido ontem, mas tivemos um probleminha aí com o YouTube. Pessoal, então vamos dar início aqui, tá? Uma boa tarde, quase boa noite a todos, tá bom? Hoje vamos falar aí de sistema músculo-esquelético, vamos falar aí dos pontos mais importantes do sistema para a prova de vocês, não é mesmo? Está quase aí, chegando, né, o dia da prova de vocês, acredito que devem estar bastante ansiosos, mas assim, galera, agora é a hora, né? Essa reta final aí, dá uma acentuada nos estudos, dá um pouquinho mais, pegar mais firme, que eu tenho certeza aí que vão ter muito sucesso, tá bom? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos falar um pouquinho aí do sistema músculo-esquelético, um sistema um pouco mais tranquilo, tá bom? Então, galera, o sistema locomotor é formado pela união de três sistemas, atuando em conjunto: esquelético, muscular e articular. Falando nisso, né, já responde a nossa questãozinha de ontem. Então a resposta, né, da questão de ontem é esquelético, muscular e articular. A questão que eu mandei ontem à noite, né, o sistema locomotor é formado pela união de três sistemas, atuando em conjunto. Quais são eles? Então, alternativa A, B, C e D. A alternativa correta, alternativa C, tá? Sistema esquelético, muscular e articular. Parabéns, tá, pessoal? A quem acertou, tá? Quem respondeu também. É muito importante responder essas questões, porque pode ser que uma questão dessa caia na sua prova, tá? Pode ser que caia aí, não idêntica, mas abordando o mesmo assunto. Então é muito importante responder bastante questões, tá bom? Então parabéns aí a todos que fizeram e aqueles que acertaram, tá bom? Então, galera, esse sistema permite que os indivíduos realizem diversos movimentos e possam locomover-se, seja em busca de alimentos, fuga e predadores, entre outros. Então, esse sistema permite a nossa movimentação, não é mesmo? Então, a nossa locomoção, seja correr, andar, pular, né? Ele permite isso, a nossa locomoção, tá? Então, passando para o próximo, o sistema esquelético. Então ele é constituído pelos ossos, então muito óbvio, né, pessoal? Né? Constituído aí pelos ossos. E estruturas relacionadas, como cartilagens, tendões, que juntos atuam nos movimentos do corpo. Então, além dos ossos, né, nós temos aí as cartilagens, os tendões, que vão atuar nos movimentos. Então não são só os ossos, então eles são aí revestidos, né, com essas outras estruturas que vão trabalhar em conjunto para realizar o movimento, tá? Então lembrando lá, cartilagens e tendões. Além do movimento, o sistema esquelético também tem a função de sustentação, proteção, armazenamento de cálcio e fósforo e produção de células sanguíneas. Então é muito comum, pessoal, cobrarem aí a função. Então você tem a sustentação, a proteção, né? Principalmente a proteção. Então são os nossos ossos aí que protegem, por exemplo, os nossos órgãos da caixa torácica, né? Nossos órgãos aí internos. Então, por exemplo, o coração, pulmão. Imagine se você não tivesse aí os ossos que estão revestindo aí a caixa torácica. Então, qualquer lesão aí seria fatal. Então, ele serve aí para proteção, tá? E também sustentação. Sustentação, obviamente, para nós andarmos, né? Se não tivesse os ossos, como que nós iríamos ficar em pé, por exemplo, né?
o esqueleto pode ser dividido em axial, constituído pelos ossos que formam o eixo principal do corpo, ossos da cabeça, pescoço, tórax e abdômen, e apendicular, constituído pelos ossos que formam os membros. Esses dois esqueletos são unidos pela cintura escapular, escápula e clavícula, e pélvica, ossos do quadril. Galera, muita atenção aqui nessa parte, tá? Costuma cair bastante em prova, pedindo aí quais são os ossos que fazem parte aí do esqueleto axial ou do apendicular. Então gravem aí esse trechinho, esse slide, muito importante para a prova de vocês, tá bom? E aqui vocês têm a imagem, né, do esqueleto, vou fechar aqui a Hebe, do esqueleto axial e do esqueleto apendicular, tá? Então aqui ele mostra bem divididinho o axial, então vocês vejam aqui o tórax, a parte das costelas, tá? E aqui você vê em cor também, né, essa divisão, né? Então o esqueleto apendicular são os membros ali, membros superiores, inferiores, tá? Então gravem aí, se precisar escrever, desenhar, essa imagem aqui é muito boa e vai ajudar vocês lá na hora da prova. Então não se esqueça, tá, pessoal? O esqueleto axial são os ossos que formam o eixo principal do corpo, ossos da cabeça, pescoço, tórax e abdômen. Então vocês podem ver aqui, cabeça, pescoço, tórax e abdômen. No abdômen, no caso, ele está falando aqui da região da coluna, tá? E também o apendicular, que no caso aí vai ser os ossos da escápula, clavícula, tá? Que vão ser constituídos aí pelos membros também. Então, bem tranquilo aqui, ó, vocês podem ver na imagem aqui os membros, essa imagem está dividindo aqui muito bem. Lá na plataforma de vocês vai ter esse slide, vai ter essas imagens, tá? Quem estuda da forma de anotação vai estar lá, tá bom? Então, o conceito, né, como eu disse para vocês lá no início, né, composto aí de ossos e cartilagens, né, e o conceito dos ossos, né, o que são os ossos. Então, ossos são órgãos embranquiçados, muito duros, que se unindo aos outros, por intermédio das junturas ou articulações, constituem o esqueleto. Então, pessoal, quem já teve a oportunidade aí, quem é da enfermagem, né, já teve aula no laboratório, de pegar os ossos, ver como que é, né, pegar na mão, vai ver que ele é bastante rígido, né, bem duro. E que daí, como que se movimenta esses ossos, né? Que aí em conjunto com as cartilagens, né? As articulações, que eles vão se juntando para conseguir fazer esse movimento. Então ele é bem rígido, bem difícil quebrar um osso, né? Então a pessoa que tem uma fratura aí, é porque teve um trauma muito grande, né? Para ter a fratura, uma pessoa jovem, né? Ou tem alguma doença específica, mas de forma geral, né? O osso bastante duro, bem rígido, tá? E aqui, pessoal, também os ossos, né? Mostrando aqui para vocês, tá? Alguns tipos de ossos nós vamos ver também aí com o passar das aulas, alguns dos principais, tá bom? Então o osso é um tecido vivo, complexo e dinâmico, uma forma sólida de tecido conjuntivo, altamente especializado, que forma a maior parte do esqueleto, e é o principal tecido de apoio ao corpo. Tá? O tecido ósseo participa de um contínuo processo de remodelamento dinâmico, produzindo osso novo e degradando o osso velho. Então, pessoal, ele vai se renovando, né, com o passar do tempo. Então ele vai degradando aquele osso velho e vai se renovando. Então por isso a importância, né, de ingerir cálcio, né, que está diretamente ligado ali ao osso, porque realmente ele vai se regenerando com o tempo, tá bom? Então o osso é formado por vários tecidos diferentes, tecido ósseo, cartilaginoso, conjuntivo denso, epitelial, adiposo, nervoso e vários tecidos formadores de sangue. Tá? Quanto à irrigação do osso, então gravem aqui essa irrigação, eu já falei para vocês em aulas passadas, já passei aí slide para vocês, né?
esses dois canais que nós temos, de Volkmann e os canais de Havers. Então esses canais, pessoal, são para fazer ali a circulação dentro do osso. Então o osso ele não é algo morto, ele é vivo, ele tem a circulação óssea ali. Então você tem esses dois tipos de circulações que tem ali dentro do osso. Então, muito cobrado em prova também, é uma questão que eles podem abordar de uma forma um pouco mais complexa, tá? Então bastante importante aí decorarem isso. Então aqui os dois canais para vocês, trouxe aqui na imagem, né, de Volkmann, de Havers, tá, que é o tipo de canais aí que onde acontece aí a circulação. E o número de ossos do corpo humano, pessoal, é clássico admitir aí o número de 206 ossos, tá? Então não se esqueçam que nós nascemos com mais ossos e depois ficamos com menos ossos, diminuindo aí a quantidade porque alguns ossos se fundem, tá? Então eles vão se fundir formando um osso só. Por exemplo, ali os ossos ali do crânio, né, que eles vão se fundindo, você tem ali as suturas, as fontanelas, na qual eles vão se fundindo e formando um osso só. Então por isso que ficamos com menos ossos. Então em questão de números, né, pode cobrar aí também a quantidade de ossos do corpo humano, aí na provinha de vocês. Classificação dos ossos, então os ossos são classificados de acordo com sua forma. Ver se tem alguma dúvida aqui. Não, tranquilo. Então, pessoal, temos aí nós temos aí osso longo, osso curto, osso laminar, irregular, pneumático e sesamoide, tá? Então a classificação do osso dentro do sistema esquelético é muito importante, tá? Pode também cair aí a classificação dentro dos conteúdos que eu estou passando para vocês, que é algo aí que às vezes acaba confundindo, porque às vezes o aluno passa batido ali, né? Ah, essa classificação dos ossos não vão cair, mas pode sim cobrar aí para vocês. Aí vamos ver aqui os exemplos das classificações. Então nós temos os ossos longos, que têm o comprimento maior que a largura e são constituídos por um corpo e duas extremidades. Um exemplo, o fêmur. Então, pessoal, ossos longos, para lembrar, né, tem o comprimento maior que a largura. Ponto. Caiu na prova de vocês lá uma imagem trazendo um osso, então vocês já conseguem diferenciar por esse início da frase ali. Comprimento maior que a largura. Beleza. Um exemplo bem comum, o fêmur, tá bom? Os ossos curtos têm todas as dimensões muito semelhantes e existem apenas no sistema apendicular. A função desses ossos é absorver os choques, por exemplo, os ossos do carpo. Então, galera, o que vocês têm que lembrar? Ossos curtos. Aqui já traz um macete para vocês, apenas no sistema apendicular. Beleza, sistema apendicular. Vocês vão lembrar lá que são dos membros superiores, dos membros inferiores. Um exemplo aqui, ossos do carpo, né? Então, ossos curtos, vocês já gravem lá, tá? Apendicular, vai estar ali no esqueleto apendicular. E aí você já consegue lembrar para não errar questões. Ossos laminares ou planos. Então, pessoal, bastante atenção aqui, que esses ossos, eles podem trazer como ossos planos, o que não é comum. Por quê? Porque laminares você acaba esquecendo, né? Você acaba decorando ali o osso plano, mas aí quando traz a palavra laminar, você acaba aí, qual que é o osso mesmo? Então, pode trazer aí como ossos laminares. Então, são ossos finos e compostos por duas lâminas paralelas de tecido ósseo compacto, com camada de osso esponjoso entre elas. Então, um exemplo, o osso frontal e parietal. Onde fica o osso frontal e parietal, né, pessoal? Aí lembrem lá do início da nossa aula, de aulas anteriores, né, região frontal ali do crânio, parietal também região do crânio. Então, lembrando lá que o crânio pode ser dividido em região frontal, parietal direita, esquerda, occipital, que é a região de trás, e temporal, né?
Então podemos dividir aí nessas partes. Então frontal e parietal. Lembra lá, crânio, tá? Ossos laminares. Já lembra do crânio, que é um exemplo lá, o osso frontal e parietal. Ossos alongados são ossos longos, porém achatados e não apresenta canal central. Um exemplo, costelas. Então as costelas, pessoal, ela entra ali na classificação como ossos alongados, tá bom? Não vamos confundir lá com o fêmur, tá? Por quê? Porque eles são longos, mas eles são achatados. Então a costela, quem nunca teve a oportunidade de pegar uma na mão, ela é longa, só que ela é bem achatadinha, sabe? Então por isso que ela se classifica aí como ossos alongados, beleza? Porque ela é um pouco achatada. Ela é longa, só que ela é achatada. Ossos pneumáticos são ossos ocos com cavidades cheias de ar e revestidas por mucosa, seios, apresentando pequeno peso e em relação ao seu volume. Um exemplo aí, o esfenoide. Então, esfenoide aí seria um exemplo. Esses exemplos que eu trago para vocês, pessoal, é o mais comum de cair na prova, tá? Então, decorem aí, gravem aí como ossos pneumáticos o esfenoide. Ossos irregulares apresentam formas complexas, então o próprio nome já traz, né, a classificação dele, e não podem ser agrupados em nenhuma das categorias prévias. Eles têm quantidades variáveis de osso esponjoso e de osso compacto. Exemplo, as vértebras, estão lá da coluna, né? Então as vértebras são classificadas como ossos irregulares. Então tentem anotar, pessoal, os exemplos, que os exemplos ficam mais fácil aí para vocês, tá? Na hora da prova vocês lembram lá do exemplo e acabam lembrando do nome. Ossos sesamoides estão presentes no interior de alguns tendões em que há considerável fricção, tensão e estresse físico, como os das palmas das mãos. Então lembra lá, palmas das mãos. Ossos suturais são pequenos ossos localizados dentro das articulações chamados de suturas entre alguns ossos do crânio, tá? Então, ossos suturais, lembra lá que eu falei das suturas, né, que tem lá no crânio, da junção, né? Então, pode ser classificado também lá como ossos suturais. E aí falar um pouquinho, pessoal, da estrutura dos ossos longos, tá? Por que dos ossos longos, professor? Aqui é o mais cobrado, tá, na prova de vocês. Então um concurso costuma trazer bastante aí sobre o osso longo. Então nós temos aí a diáfise, né? Ela é a haste longa do osso. Ele é constituído principalmente de tecido ósseo compacto, proporcionando considerável resistência ao osso longo. Tem a epífise, que é as extremidades alargadas de um osso longo. A epífise de um osso o articula ou une a um segundo osso em uma articulação. Cada epífise consiste de uma fina camada de osso compacto que reveste o osso esponjoso e é recoberto por cartilagem. Então, pessoal, pensa aí, epífise, para decorar para a prova. Onde que fica a epífise do osso? Então aqui ela já fala, tá, que a epífise do osso o articula, então ele une ao segundo osso, então é onde tem a união ali do segundo osso, então é considerado a epífise. Professor, na hora da prova, epífise, lembra que é onde tem ali a união. E a metáfise, né, é a parte dilatada da diáfise e ela é mais próxima da epífise, então a metáfise fica próxima da epífise, ou seja, fica próximo ali da onde o osso se une com o outro. Tá bom? Então pensou em osso, epífise, onde fica? Lembra lá, é onde está unindo com o outro osso, conforme traz aqui, ó. A epífise de um osso o articula ou une a um segundo osso em uma articulação, ou seja, é onde está tendo a união ali do osso que é considerado a epífise, tá bom? Então decore isso daqui para a prova, que na hora lá vocês conseguem lembrar da epífise e aí vocês acabam lembrando do resto, tá? Então aqui, pessoal, como eu trouxe para vocês a epífise, lembra lá que eu falei para vocês, ó, você pode ver que tem a epífise nas duas
partes, tanto na proximal como na distal do osso. Por quê? Porque, tá? Tanto na proximal quanto na distal você tem a epífise dele. Por quê? Porque aqui é onde se une com a articulação, tá? Aqui você tem a metáfise, né? Um pouquinho antes da epífise, lembra lá? E aqui a diáfise, que seria ali o meio do osso, tá? Então você lembrando da epífise, que é onde se articula, você vai lembrar da metáfise, que é um pouquinho antes da epífise. E aí o que sobra é a diáfise, que daí no caso seria a parte ali do meio, vamos dizer assim, tá? Então na prova eu costumo fazer o quê? Por eliminação, tá? Então vocês conseguem eliminar. Lembrando de uma, vocês acabam lembrando das outras. E aí fala só um pouquinho do sistema articular, né? Só um conceito mesmo. Então, ele é constituído pelas articulações ou junturas, estruturas formadas por tecido conjuntivo presente nos locais onde os ossos se unem, permitindo essa união e auxiliando os movimentos. Então, pessoal, articulação, né? Sistema articular é o que permite essa união de um osso ao outro, tá? Como que os ossos iriam se unir, por exemplo, né? Se eles são rígidos, eles são duros, como que iriam se unir se não tivesse as articulações? Né? Então não conseguiria se unir. Então você tem que ter articulação, cartilagem para ele se unir, tá? E as articulações são classificadas de diversas formas conforme a sua constituição, movimentação, entre outras. Então eu trouxe aqui para vocês só um conceito bem básico do sistema articular. O nosso enfoque ali é o esquelético e o muscular, tá bom? E aí um pouquinho de como acontece a contração do músculo. Então, vou falar um pouquinho de músculo agora para vocês, tá, pessoal? Da parte esquelética, aquilo que eu acho mais importante para a prova de vocês, tá bom? Para o concurso de vocês, que eu acho que tem que estudar bem direcionado. Nosso objetivo aqui é trazer esse direcionamento para vocês, tá? Então, não adianta ir lá estudar todo o sistema esquelético, cada nome dos ossos, né, e não cair na prova de vocês. Então o objetivo é realmente dar essa filtrada, dar essa enxugada no conteúdo para que vocês possam fazer a prova com a maior eficiência, tá? Acertar o máximo de questões possíveis. Então do sistema esquelético, isso que eu queria trazer para vocês, tá? Que eu julgo importante para o concurso de vocês, beleza? E aí um pouquinho falando ali do músculo, né? Então a contração do músculo esquelético ocorre com a ação de impulsos nervosos, que eu falei lá na aula do sistema nervoso, tá? Quem não assistiu, volta à aula do sistema nervoso, assiste a aula do sistema nervoso, na qual eu falei lá dos impulsos, né, que acontece lá dentro do sistema nervoso para que ocorra um movimento, tá bom? Então liberando íons, cálcios, que atuarão com moléculas de ATP no movimento dos filamentos da miofibrinas. Então isso aí, pessoal, algo bem técnico, isso aqui para conhecimento, para saber como que acontece o movimento, mas lá no sistema nervoso eu falei com o maior detalhe como que acontece esse impulso elétrico, né? Como que acontece lá dentro do cérebro, né? Para fazer esse movimento, para mandar aí esses impulsos, beleza? E aqui, pessoal, para que aconteçam os movimentos, do corpo, é necessário haver a contração dos músculos esqueléticos. O mecanismo de contração começa quando terminações nervosas entram em contato com o músculo em regiões denominadas de placa motora ou junção mioneural. Essas terminações lançam substâncias que alteram as cargas elétricas da membrana, provocando a liberação de íons cálcios armazenados no interior do retículo endoplasmático. Lá na aula do sistema nervoso eu falei bem básico sobre esse assunto, né? Como eu disse para vocês, é aquilo que eu julgo mais importante para o concurso, para vocês terem uma noção. Por isso é importante acompanhar aí aula por aula. Os íons cálcio e cálcio permitem a união da miosina e da actina e moléculas de ATP, que fazem com que a miosina atraia a actina, fazendo deslizar. Então acontece o deslizamento ali dentro. Assim, os filamentos movem-se até o impulso nervoso cesse. Então o cálcio retorna ao retículo,
a ligação entre a miosina e a actina cessa e o músculo relaxa. Então veja como que acontece o movimento nessa contração, como é muito mais complexo do que simplesmente só mexer o braço ali, né? Então é algo bem complexo. Trouxe para o conhecimento de vocês, falei assim, poxa, já escutei isso, tá? Porque se for aprofundar, não é importante aí para vocês acertarem questões. Então, além de permitir os movimentos do corpo, a contração dos músculos esqueléticos auxilia na circulação sanguínea, pois comprime as veias, impulsionando assim o sangue de volta ao coração. Agora chegamos à parte importante, que eu julgo importante para a prova de vocês, tá? Então aqui, ela traz aqui também uma função, e essa função, galera, costuma cair bastante na prova, tá bom? Qual é? Essa função de auxiliar na circulação sanguínea. Por quê? Porque ele comprime as veias, impulsionando assim o sangue de volta ao coração. Por que impulsionando de volta, pessoal? Por causa do efeito da gravidade, pensem vocês aí em pé. Vocês estão em pé. Imagine a força com o que tem que fazer para que o sangue volte para o coração, tá? Então lá dentro do ciclo cardíaco, né, lá dentro da grande circulação ou circulação sistêmica, como que esse sangue vai voltar para o coração? Então, além do impulsionamento, do bombeamento que está tendo no coração, você tem esse auxílio, tá, dos músculos esqueléticos. Então, os músculos auxiliam esse retorno sanguíneo, porque ele comprime as veias, impulsionando o sangue de volta para o coração. Então, esse aqui é um trecho muito importante que eu julgo para o concurso de vocês, tá bom? Então, entrando ali em músculo propriamente dito, tá? Ver se tem alguma dúvida aqui na aula. Não, bem tranquilo. Então, galera, conceito de músculo. Então, são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e pela sua contração são capazes de transmitir movimentos. Este é efetuado por células especializadas, denominadas fibras musculares, cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Lembra lá que eu falei para vocês no slide passado, no qual o sistema nervoso atua. Os músculos são capazes de transformar a energia química em energia mecânica. Ou seja, pessoal, aquele impulso que eu falei para vocês de actina, miosina, é a parte química. E a energia mecânica seria ali mesmo os movimentos, tá? Então, o movimento aí, imagina você na academia fazendo força, você correndo, você trabalhando, andando para lá e para cá, né? Então, você está fazendo aí esses movimentos. Então, você está fazendo esse movimento através dessa energia química que está sendo transmitida para que funcione essa parte mecânica. Então, o músculo vivo é de cor vermelha. Essa coloração avermelhada das fibras musculares se deve à mioglobina, proteína semelhante à hemoglobina, presente nos glóbulos vermelhos. Galera, muita atenção aqui, tá? Por quê? Porque às vezes na prova traz essa pegadinha sobre a coloração, ela se deve por causa da hemoglobina. E não é a mioglobina, tá? Mioglobina. Então eu vou ler de novo para vocês. Essa coloração avermelhada das fibras musculares se deve à mioglobina, tá? Não vão cair em pegadinha, tá bom? Proteína semelhante à hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos, que cumpre o papel de conservar algum O2 proveniente da circulação para o metabolismo oxidativo. Então, galera, os músculos representam uma média de 40 a 50% do peso corporal total. Ah, professor, então eu não estou acima do peso. São meus músculos, tá? Então é uma média. É claro que isso aí num adulto, de uma forma assim, aquele adulto que não está fazendo, por exemplo, musculação, que é a pessoa que faz musculação, obviamente que vai ter mais peso, né? Com certeza. Então isso aqui traz aí de uma forma anatômica da pessoa que não está praticando um exercício físico, tá? Não está fazendo musculação. Então, em média, entre 40% a 50% do peso corporal, beleza? Então, galera, só voltando a esse slide aqui, não se esqueça, tá? A coloração avermelhada das fibras musculares se deve à mioglobina.
Então, o sistema muscular atua nos movimentos por meio do processo de contração muscular, além de unir as peças ósseas, mantendo a postura do esqueleto. Os músculos são formados por feixes que se fixam em suas extremidades. Há um ponto fixo, que é a origem, e há um ponto móvel, que é a inserção, por meio de tendões e aponeuroses. Galera, nesse slide, né, você tem que lembrar o quê? Que o ponto fixo é a origem, é da onde está saindo o músculo. Ponto fixo, origem, beleza? E o ponto móvel, inserção. Lembrem dessas duas palavrinhas, tá? Para não se confundir. Ponto fixo, origem, ponto móvel é a inserção do músculo. Funções do músculo, tá? Muito importante aí as funções do músculo. Então, produção dos movimentos corporais, óbvio, tá? Movimentos globais do corpo, como andar e correr. Estabilização das posições corporais. A contração dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações e participam da manutenção das posições corporais, como a de ficar em pé ou sentar. Ou seja, galera, em conjunto ali com o sistema esquelético e articular, tá? Para fazer aí a função de você conseguir ficar em pé, de você sentar, de sustentação. Regulação do volume dos órgãos. A contração sustenta das faixas anelares dos músculos lisos, esfíncteres, pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco, tá? Então, o músculo também controla aí essa parte de impedir a saída, né, de algum conteúdo de algum órgão oco, por exemplo. Então, o músculo também está agindo diretamente aí nessa regulação de volume. Movimento de substâncias dentro do corpo. Então, as contrações dos músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo. Os músculos lisos também podem mover alimentos, urina e gametas do sistema reprodutivo. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo de linfa e o retorno do sangue para o coração. Lembra lá que eu falei para vocês, retorno do sangue para o coração. Veja que aqui falou de novo desse retorno do sangue ao coração. Por isso, muito importante para a prova de vocês, beleza? Pessoal, então, dá continuidade aqui. Então, produção de calor, então também auxilia ali na manutenção da temperatura corporal, tá? Então o músculo também auxilia aí nessa manutenção. E a classificação dos músculos, tá? Então trouxe algumas imagens aqui para vocês também, para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então nós temos aí os superficiais ou cutâneos, tá? Que estão logo abaixo da pele e apresentam no mínimo uma de suas inserções na camada profunda da derme. Então lembra lá da derme, temos a epiderme, mais externa, localizados na cabeça, que é o crânio, e face, e pescoço, e na região hipotenar. Então a região do pescoço ali eu trouxe para vocês a imagem, que é o mais comum de cair, tá? Onde que estão localizados. Então nós temos aí os profundos ou subaponeuróticos, tá? Que são músculos que não apresentam inserções na camada profunda da derme. E na maioria das vezes se inserem em ossos, tá? Então não está na camada profunda e eles estão inseridos nos ossos. Então eu trouxe um exemplo aqui na região do carpo, tá? Para vocês. Ali perto do rádio, da una, então veja aqui o rádio, a una, tá? Dois ossos. Então estão bem nessa região aqui que está a inserção desse músculo profundo, tá? Ou subaponeuróticos. Então esse nome mais fácil cair esse nome aqui para eu confundir vocês, né? Não vai cair um nome fácil profundo, por exemplo. Então os longos, né, são encontrados especialmente nos membros ou mais superficiais. São os mais longos. Então podendo passar duas ou mais articulações. Exemplo, bíceps braquial. Então, pessoal, ele pode passar uma ou duas articulações. Por quê? Porque eles são longos, tá? Um exemplo bem comum, bíceps braquial, né? Da região ali do bíceps, tá? Então, é um exemplo bem mais comum aí dos longos, beleza?
Encontra-se nas articulações cujos movimentos têm pouca amplitude e o que não exclui força nem especialização. Exemplo, o músculo da mão. Então trouxe uma imagem aqui para você, músculo da mão, podemos aí usar como exemplo como músculo curto, tá? E largos, tá? Músculos largos caracterizam-se por serem laminares, são encontrados nas paredes das grandes cavidades, né? O exemplo tórax e abdômen. Então, bem comum aqui, pessoal, o diafragma, né? Lembrando que o diafragma foi a nossa questãozinha. Vamos ver a nossa questão? Então, o músculo largo se caracterizam-se por serem laminares. São encontrados nas paredes das grandes cavidades. Ponto. Assinale a alternativa que contenha um músculo largo. Então, galera, correta, alternativa E, conforme nós acabamos de ver aqui, que é o diafragma, tá bom? Que é considerado um músculo largo, beleza? Respondendo aí a nossa segunda questãozinha de ontem. Vai cair no concurso de você essa questão, hein? Se Deus quiser, vai cair, vocês vão acertar ela, com certeza. Então nós temos aí reto, que é paralelo à linha médica, exemplo reto abdominal. Transverso, que é perpendicular à linha média, exemplo transverso abdominal. E oblíquo, diagonal à linha média, exemplo oblíquo externo. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, a imagenzinha, que são os músculos da região do abdômen, tá? Então, entre os músculos, acredito aí, entre todos, que poderá também cair pedindo aí o músculo do abdômen. Por quê, pessoal? Por causa da incisão que você faz, né, para realizar aí a necropsia, né, abdominal, agonistas, que seria um movimento desejado. Um exemplo, pegar uma chave sobre a mesa. Agonistas são os flexores dos dedos. Então, agonista, vamos lá de novo, agonista são os músculos principais que ativam um movimento específico do corpo. Então, um movimento específico, pegar a chave de fenda em cima de uma mesa, né? Então, os músculos agonistas que estão fazendo essa ativação, tá? Sempre, pessoal, associa nome com um exemplo, que aí fica bem mais fácil para vocês. Antagonista, tá? É o músculo que se opõe à ação do agonista. Bem tranquilo. Se o agonista vai ser o movimento de pegar a chave e o antagonista vai ser o oposto, né? Então, quando o agonista se contrai, o antagonista relaxa progressivamente, tá? Produzindo um movimento suave. Então, o antagonista é o oposto do agonista. Sinergistas são aqueles que participam estabilizando as articulações, para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. Então ele vai estabilizar aquele movimento, tá? Para que não aconteça nenhum movimento ali que você não deseje, tá? Os fixadores, o próprio nome já fala, tá? Que estabilizam a origem do agonista, de modo que ele possa agir mais eficiente. Estabilizam a parte proximal do membro quando move-se a parte distal. Então a parte proximal, lembra lá, pessoal, mais próximo da sua base, né? Proximal, aquilo que está mais próximo. Distal, aquilo que está mais longe, tá bom? Então não podem esquecer dessas duas palavrinhas, proximal e distal, beleza? Então para vocês aí de novo, tá? Estabilizam a parte proximal, ou seja, a parte proximal é a parte que está mais próxima do membro. Então se eu vou pegar ali o antebraço, por exemplo, a região do cotovelo vai ser a parte proximal e a mão vai ser a parte distal. Tá? Então, o próximo é sempre o que está mais próximo da base, tá bom? E aí nós temos os tipos de músculo, tá, galera? Também aposto bastante que possa cair aí dentre os assuntos os tipos de músculos para vocês. Então nós temos aí os músculos estriados esqueléticos, tá? Que contraem-se por influência da nossa vontade, ou seja, são voluntários. Pessoal, falou em nossa vontade, voluntário, tá? É bem tranquilo. Estou falando de vontade, voluntário, tá? Então, eles sim, por influência da nossa vontade, ou seja, são voluntários.
Tá? O tecido muscular esquelético é chamado de estriado porque faixas alternadas claras e escuras, estriações. Então pense lá em estria, por exemplo, né? Então estria, onde vai ter aquelas faixas lá. Então, mais ou menos imaginem lá as estrias. Então, essas estriações nos músculos, né? Que podem ser vistas no microscópio somente, tá? Você consegue ver essas estriações dos músculos. E aí nós temos os músculos lisos, abdominal. Ação involuntária, tá? Controlado pelo sistema nervoso autônomo, tá? Lembra lá da aula do sistema nervoso. Músculo liso, então, involuntária. Falei para vocês aqui, voltar lá, músculos estriados esqueléticos, ação voluntária, músculo liso, ação involuntária, sem a nossa vontade. Músculo estriado cardíaco, que representa a arquitetura cardíaca. É um músculo estriado, porém involuntário. Galera, vamos lá. Prestem bastante atenção aqui. O músculo estriado cardíaco não é o músculo estriado esquelético, entendeu? Então não vamos confundir. O músculo estriado cardíaco é involuntário, não depende da nossa vontade. Ou seja, você não fala para o coração aí, para a musculatura se mover, para os batimentos do coração acontecer. Não, você não fala, é involuntário. Não confunda, porque na prova ela acaba confundindo o estriado esquelético com o estriado cardíaco. Tá? Então, o estriado cardíaco, ele é involuntário. E o esquelético, vou voltar aqui para vocês, tá? Então não vamos confundir. Músculo estriado esquelético, voluntário. Músculo estriado cardíaco, involuntário, beleza? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês dos músculos em imagem. Tá? Nós temos aí o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado. Então, galera, lembrando os dois primeiros, músculo, tecido muscular estriado esquelético voluntário, tecido muscular estriado cardíaco involuntário. Então, a banca acaba tentando confundir esses dois tipos de músculo com voluntário e involuntário. Não vamos esquecer, para vocês não errarem questões. Coração de vocês não conseguem controlar, ele bate involuntariamente. O movimento de sístole e diástole, que é um movimento de contração e relaxamento do coração, ele acontece de forma involuntária. Vocês não escolhem, tá? Então vamos lembrar lá. E o tecido muscular estriado esquelético, voluntário. Beleza. E aí nós temos o tendão, que é um elemento de tecido conjuntivo rico em fibras colágenas e que serve para a fixação do ventre em ossos. Então, serve lá para fixação, né, no tecido subcutâneo em cápsulas articulares. Possui aspecto morfológico de fitas ou de cilindros. E a aponeurose, que eu falei lá no início da nossa aula, é uma estrutura formada por tecido conjuntivo, membrana que envolvem grupos musculares. Geralmente apresentam-se em forma de lâminas ou leques. Bainhas tendíneas, que são estruturas que possibilitam o deslizamento muscular. Então você escuta falar aí bastante doença, que a pessoa está ali com artrite, reumatismo, que tem problema aí nessas bolsas sinoviais, né, na qual acontece esse deslizamento, principalmente ali na região do ombro, por exemplo. Componentes anatômicos do tecido conjuntivo. Vê se tem alguma dúvida, nenhuma dúvida ali por enquanto. Então nós temos a fáscia superficial, que separa os músculos da pele. Temos a fáscia muscular, que é uma lâmina ou uma faixa larga de tecido conjuntivo fibroso, que abaixo da pele circunda os músculos e outros órgãos do corpo. Ó, aqui nós temos uma imagenzinha.
Então você tem a fáscia superficial, próximo aqui da pele, e você tem a fáscia profunda, mais próxima aqui da região do músculo. Óbvio que aqui, pessoal, é como se estivesse no microscópio, né? Isso aqui é meio a olho nu, é tudo junto, né? Aqui está no microscópio para você conseguir ter uma visibilidade melhor. Então aqui é a região da pele, aqui a fáscia superficial e aqui a profunda e aqui a região do músculo. Epimício é a camada mais externa de tecido conjuntivo, circunda todo o músculo. E o perimício circunda grupos de 10 a 100 ou mais fibras musculares individuais, separando-as em feixes chamados fascículos. Os fascículos podem ser vistos a olho nu. Então aqui uma imagenzinha para vocês também, tá? Então aqui vamos finalizar só aqui. O endomício é um fino revestimento de tecido conjuntivo que penetra o interior de cada fascículo e separa as fibras musculares individuais de seus vizinhos. Então você tem aqui o epimício, né, mais externo aqui. Você tem aqui o perimício e o endomício, né? Parece até nome de pessoa, né? Tudo mais ou menos igual. Então, galera, aqui eu trouxe para vocês para conhecimento aquilo que eu julguei mais importante para vocês. Eu debati e falei novamente. Então aqui eu trago para vocês alguns assuntos no qual eu tenho que falar para você. Então não tem como eu não falar. Professor, mas tem coisa muito complexa aí. Não. Aquilo que eu acho que não vai cair no concurso de vocês, eu falei para vocês terem conhecimento, porque também vai que cai alguma coisa, vocês acabam lembrando. Poxa, eu lembro que o professor falou tal coisa para mim, né? Então vocês acabam lembrando. E aquilo que eu acho mais importante, que eu julgo mais importante para o concurso de vocês, é aquilo que eu falei e repeti algumas vezes, né? Para vocês prestarem bastante atenção, que pode ser que caia na prova de vocês. Beleza, galera? Então assim, pessoal, nós terminamos aí sistema musculoesquelético, tá bom? Na próxima live vamos trazer o último conteúdo para vocês e depois fazer uma revisão também semana que vem, antes de vocês irem para a prova, tá? Podem ficar tranquilos. Nessa revisão, pessoal, eu vou trazer aí todos os tópicos, tá? Então eu vou fazer um resumão de todos os tópicos. Então assim, muito importante, se conseguir, não falte nessa revisão, tá? Assistem essa revisão ao vivo, porque ao vivo aí vocês já podem ter alguma dúvida, já está perguntando, mas também vai ficar gravada e pode estar perguntando depois no grupo VIP aí que vocês estão participando, beleza? Então, pessoal, só repetindo, vamos fazer uma outra live amanhã, terminar o conteúdo e na semana que vem, né, nós vamos trazer também, eu vou trazer para vocês um resumo de tudo aquilo que nós vimos para vocês irem para a prova e gabaritar. Se Deus quiser aí, vai dar tudo certo, tá bom? E mais uma vez, pessoal, repetindo para vocês, reta final, não parem de estudar, aumente o nível de estudo de vocês, tá? Aumentem. Tá estudando 1 hora, estuda 2, tá estudando 2, estuda 3. Professor, mas eu trabalho, eu tenho filho, marido, esposa. Gente, estuda à noite, dá um gás agora. Se estiver cansado, vai passar. A prova já é aí dia 25, né? Semana que vem, hoje é dia 17, não é mesmo? Então vai compensar o cansaço. Pessoal, não desanimem. Ah, professor, eu não consegui estudar direito até agora. Agora é a hora, tá? Pega essa última semana e vamos estudar, vamos para cima. Vamos fazer também uma revisão aí de reta final para vocês. Que assim, galera, estamos bastante confiantes aí que vocês vão conseguir a aprovação de vocês. Tá? Estamos fazendo o possível para passar esses conhecimentos para vocês, para que vocês sejam aprovados aí e alcancem aí o sonho de vocês, beleza? Então, pessoal, terminando por aqui, desejo aí um excelente sábado para vocês, tá? Uma noite de sábado. Amanhã estaremos juntos de novo, no domingão. É assim mesmo, pessoal, no domingo, tem que sair. Não, pessoal, separa o domingo aí um tempinho, 1 horinha para ver o conteúdo que vai ser muito importante para vocês na prova da semana que vem, beleza? Então, pessoal, muito obrigado, até a próxima, tá? Fique com Deus, um forte abraço e obrigado pela participação.